Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de Laboratório de Conversão de Energia. Nesse vídeo nós vamos discutir sobre simulação da máquina de corrente contínua. Antes de entrar na simulação da máquina em si, vamos conversar um pouco sobre simulação de sistemas físicos. Por que nós simulamos um sistema? O objetivo principal de simular é prever o comportamento do sistema e também testar se as equações físicas que nós conhecemos e que nós modelamos no nosso sistema realmente correspondem à realidade, certo? Então minha intenção é confirmar se as minhas equações correspondem à realidade e também prever o comportamento do meu sistema em outras situações, certo? Em situações que eu não apliquei ainda. Bom, para exemplificar então um modelo de simulação, eu vou pegar um sistema simples aí, sistema massa-mola com amortecimento. Então eu tenho uma massa que está presa através de uma mola numa estrutura rígida e também presa através de um amortecimento. Tenho a minha direção aí do movimento, é um sistema que se movimenta somente em uma direção. A equação que modela esse movimento é a equação de Newton. Massa vezes aceleração tem que ser igual ao somatório das forças. Aqui a nossa, temos a massa, temos M representa a massa, a derivada segunda da posição é a aceleração. As forças que atuam aqui, então eu tenho uma força externa, F, tenho a força da mola e tenho também a força de amortecimento. Então tenho três forças atuando nesse sistema. Força externa, força da mola e a força de amortecimento. A força de amortecimento ela é igual a uma constante vezes a velocidade e a força da mola é igual a uma constante vezes a posição. Então, meu primeiro passo para modelar esse sistema é passar todas as forças ou todas as variáveis que dependem de y para um lado. Então, y, a posição, vai ser a saída do nosso sistema, enquanto que a força externa vai ser a entrada do sistema, é onde eu posso atuar no sistema. Então, essa equação diferencial de segunda ordem me modela então o movimento aí desse sistema massa-mola. Bom, um software que nós usamos muito aí para modelar e para simular é o MATLAB. Temos também o Simulink, que é um produto aí do MATLAB, certo? Que é um simulador que utiliza uma linguagem visual, certo? Que eu construo o meu modelo a partir de diagramas de bloco. Então, uma forma de nós modelarmos esses sistemas, primeiro é aplicar a transformada de Laplace. Então, quando eu aplico a transformada de Laplace, as derivadas segundas se transformam em s ao quadrado, derivada primeira é s e as demais variáveis também ficam em função de s. Como eu eliminei a derivada, eu posso reescrever isso colocando a minha saída em evidência, dividindo ela pela entrada, e colocando a equação que multiplicava y, passando ela para o lado direito, dividindo aí a equação, certo? Esse modo aí é conhecido aí como função de transferência do meu sistema. Vocês vão estudar isso em mais detalhes nos cursos de controle. Então, essa forma de simular obtendo a função de transferência é um modo bem compacto, certo? E bem simples de fazer uma simulação. Só que ela só funciona primeiro para sistemas lineares e para sistemas que têm somente uma entrada e uma saída. Para sistemas mais complexos, essa forma de simulação não funciona, certo? Então, uma segunda maneira aí de modelar esse meu sistema, primeiro, reescrever a minha equação de tal forma que eu só tenha derivadas de primeira ordem. Então, vou lá na minha equação diferencial que modela o meu sistema e reescrevo isso. Como é um sistema de segunda ordem, eu vou ter duas equações, eu consigo obter duas equações diferenciais de primeira ordem. O próximo passo é
isolar as derivadas, escrever as derivadas como sendo uma função de várias somas. Por que nós fazemos isso? Porque derivar em simulação é um pouco complicado. Frequentemente, quando eu derivo em uma simulação, qualquer erro aí na derivada ou qualquer transição abrupta pode fazer com que essa derivada vá para infinito. E isso geralmente dá problema em simulação. Então, em vez de derivar, eu vou calcular a minha derivada. Eu vou calcular isso aí em função das demais variáveis. Então, notem que para modelar esse sistema agora, eu fiquei então com duas equações diferenciais de primeira ordem. As reescrevi, certo? De tal forma que eu isolo as derivadas. Bom, para obter então o meu modelo em diagramas de bloco, o meu primeiro passo é partir ali do somatório. Então vocês notem que a minha derivada ela é obtida da soma e da subtração de 3 itens. A entrada ali, a força, ela entra com sinal positivo. Subtraindo entram a força de amortecimento e a força da mola. Bom, o resultado dessa soma e subtração ele multiplica 1 sobre m, o inverso da massa. Nessa saída, então, o resultado dessa operação é a derivada. Meu próximo passo, então, vai ser integrar essa derivada. Se eu integro a derivada, isso é obtido através de 1 sobre s, 1 sobre s é uma integração, eu vou ter a velocidade. Então, notem que na saída daquele somatório, após eu multiplicar 1 sobre m, eu tenho a derivada da velocidade. Se eu integro isso uma vez, eu tenho a velocidade. A velocidade é a derivada da posição. Então, se eu integrar mais uma vez, eu tenho a posição. Bom, então na saída do primeiro integrador eu tenho a velocidade. Se eu pego o valor da velocidade e multiplico pela constante de amortecimento, eu tenho a força de amortecimento que vai ser realimentada no somatório. Na saída da segunda derivada eu tenho a posição. Se eu pego essa posição e multiplico pela constante de mola, eu tenho a força de mola que eu realimento novamente na minha entrada. Então esse modelo aqui, representado nessa forma, ele está na verdade me modelando o meu sistema massa-mola, certo? Esse modo de simulação ele é mais poderoso, ele serve para sistemas que não são lineares e serve também para sistemas que têm mais de uma saída ou mais de uma entrada. Bom, vamos ver então como modelar a nossa máquina de corrente contínua. Primeiro passo nós já vimos, nós precisamos obter as equações diferenciais desse sistema. Então a minha máquina é composta por um sistema mecânico e por um sistema elétrico. Vamos ver as suas equações então. Relembrando aí que no circuito de campo a potência envolvida é muito baixa. Então se eu alimento o circuito de campo, alimento o circuito de armadura, eu posso fornecer então potência para esse circuito de armadura. Se eu fizer isso, eu vou estar fornecendo potência para o eixo. Isso vai me gerar um torque eletromecânico que vai fazer com que o eixo gire. Eu posso colocar um torque de carga, se eu quiser, no eixo. Eu também teria aí o torque de amortecimento, depende aí da qualidade aí do meu sistema mecânico. Então, a equação que modela esse movimento mecânico é do movimento de rotação. Então eu tenho coeficiente de inércia vezes a aceleração angular. Isso tem que ser igual ao somatório dos torques. Então, eu sei que a velocidade angular é a derivada primeira da posição. O torque eletromagnético GAF, IF e A. O torque de amortecimento é um coeficiente vezes a velocidade angular. E o torque do eixo de carga, né, vai ser uma entrada para o sistema também. Então a minha equação mecânica que me modela aí, então, o movimento mecânico do meu motor, essa que eu estou apresentando para vocês. Então, coeficiente de inércia vezes a derivada da velocidade tem que ser igual aí ao somatório dos torques. Então, o torque na máquina operando com o motor, o torque eletromecânico está fornecendo energia para girar o eixo, os demais torques vão se opor ao movimento. Então, essa é a nossa equação mecânica. O modelo elétrico da nossa máquina é composto de 2 circuitos. Então eu tenho o circuito de campo, o circuito de armadura,
O circuito de campo tem a sua alimentação, se estiver operando no modo independente. Então nós podemos então inserir uma corrente F. A minha tensão induzida ela é EA, GAF, IF, ômega R. Tem uma tensão de terminal e no modo motor essa corrente estará entrando. Bom, a equação diferencial que me modela o circuito de armadura é igual a tensão em cima de um indutor, é a sua indutância vezes a variação da corrente, mais a queda de tensão na resistência é igual à tensão de alimentação. Para o circuito de armadura, nós temos algo muito parecido, só que além do indutor e da resistência, nós também temos uma tensão, uma fonte de tensão, que é o EA. Então, para o circuito de armadura, EA é igual a queda de tensão no indutor, que é LA, variação da corrente, derivada da corrente, mais a queda de tensão na resistência de armadura, isso tem que ser igual à tensão de terminal. Então, no nosso modelo elétrico, nós temos duas equações, certo? Então, dois circuitos elétricos. Bom, na equação mecânica, a saída dessa equação vai ser a rotação, certo? É isso que nós queremos calcular. Como entrada, nós temos o torque de carga, e também como entrada, para poder calcular o torque eletromagnético, nós precisamos da corrente IF e precisamos da corrente IA. Então, saindo ali da equação de campo, nós temos como entrada a tensão de campo e como saída a corrente de campo. Então, a saída do nosso circuito de campo, ela é uma entrada para a nossa equação mecânica e também é uma entrada para a equação de armadura. A equação de armadura, por sua vez, ela depende da rotação, porque o EA depende da rotação, ela depende da corrente de campo, porque o EA também depende da corrente de campo, e ela depende da tensão de terminal, que é o VA. Então nós temos três entradas aí para a nossa equação do circuito de armadura. Como saída, nós estamos calculando o IA. Na equação mecânica, nós também poderíamos ter como saída a posição, mas aqui eu estou representando somente a velocidade. Então aqui nós temos um diagrama de bloco desenvolvido no MATLAB que representa a minha equação de armadura. O primeiro passo aí para eu obter o modelo do circuito de armadura é, a partir das suas equações, da sua equação diferencial, isolar a derivada. Certo? Então eu vou isolar ali a derivada da corrente de armadura. Assim eu obtenho essa derivada a partir de um somatório. Então eu vou começar construindo o meu diagrama de bloco desse somatório, certo? Então notem que no somatório, entrando tem a tensão VA, subtraindo eu tenho outras duas tensões, certo? Na saída do somatório, se eu multiplicá-lo pelo inverso da indutância de armadura, ali na saída eu vou ter a derivada da corrente. Se eu integro essa corrente, essa derivada da corrente, na saída ali dessa derivada eu vou ter a corrente de armadura. Bom, a corrente de armadura vezes a resistência, eu vou ter então a queda de tensão na resistência, que entra subtraindo no meu somatório. Bom, subtraindo também, eu tenho a tensão EA. Essa tensão EA, ela depende de duas entradas, uma que é a corrente de campo, outra que é a rotação. Essas duas entradas eu multiplico e o resultado dessa multiplicação eu multiplico novamente por uma constante GAF. Então esse diagrama de bloco, ele me implementa aí a minha equação de armadura. A equação do circuito de campo é mais simples. Novamente, então, eu isolo aí a derivada na minha equação, obtenho a partir de um somatório. Vou começar construindo, então, de novo a partir do somatório. Entrando com sinal positivo tem a tensão ali que está alimentando o circuito de campo. Subtraindo tem a queda de tensão na resistência de campo. A saída, se eu multiplico pelo inverso ali da indutância do circuito de campo, eu tenho a sua derivada. Então, na saída do primeiro produto ali, eu tenho a derivada da corrente de campo. Integro uma vez, eu tenho a corrente de campo. Realimento isso na resistência, então eu tenho ali a queda de tensão que está subtraindo ali na entrada do meu diagrama de bloco. E a saída, então, é a corrente de campo. Então esse circuito, que é até um pouco mais simples que o da armadura, ele me modela aí o meu circuito de campo. Por último, a equação mecânica, né? Novamente eu isolo a minha derivada, vou construir meu diagrama de novo a partir do somatório, né? Então notem que
Entrando com sinal positivo eu tenho o torque eletromecânico, subtraindo eu tenho o torque de carga, que é uma entrada, subtraindo eu tenho o torque de atrito. A saída do somatório, se eu multiplico pelo inverso do coeficiente de inércia, nessa saída então eu tenho a derivada da velocidade. Integro uma vez, tenho a velocidade. Se eu quisesse integrar uma segunda vez, eu teria a posição. Realimento a velocidade multiplicando o coeficiente de atrito, eu vou ter então a força de atrito aí do movimento de rotação. Eu vou ter então o torque de atrito. O torque eletromecânico eu obtenho a partir do produto IF com IA. O resultado desse produto eu multiplico pela constante GAF. Então assim eu tenho o torque eletromecânico. Então notem que eu tenho 3 diagramas de blocos separados, certo? E eu preciso interconectá-los para obter o modelo dinâmico total. Então, para obter o modelo dinâmico dessa máquina, eu preciso então da equação do circuito de armadura, da equação do circuito de campo e da equação mecânica, certo? Em cada um aí eu estou isolando a derivada em cada uma dessas equações. Também preciso da equação do EA e da equação do torque eletromecânico. Com essas 3 equações diferenciais e essas 2 equações auxiliares, eu consigo então modelar a minha máquina de corrente contínua. Notem que para o cálculo tanto da tensão induzida quanto do torque eletromecânico, eu tenho multiplicações ali, certo? Isso torna o meu sistema não linear. Além do fato de eu ter mais de uma entrada, certo? Eu tenho 2 tensões de entrada e também tenho como entrada o torque de carga. Então é um sistema que é não linear e tem mais de uma entrada. Eu também poderia ter mais de uma saída, certo? Eu defini como saída a velocidade, mas eu também poderia ter como saída a posição. Vamos mostrar agora então uma simulação desse sistema. Bom, vamos ver então um exemplo aqui de simulação da nossa máquina de corrente contínua. Eu implementei este modelo no MATLAB Simulink. Então aqui nós temos um modelo da nossa máquina de corrente contínua implementado no MATLAB Simulink. Eu tenho um bloco aqui que implementa meu motor. Como entrada nós temos a tensão de campo, a tensão de armadura e a carga para o meu eixo, certo? Uma carga externa ao meu eixo aí. Como saída eu tenho a velocidade, também tenho a corrente de campo e a corrente de armadura. Essas saídas elas podem ser visualizadas num bloco aqui que implementa um gráfico, certo? Eu posso ver o gráfico das minhas variáveis como se fosse aí um osciloscópio. Aqui se eu dou 2 cliques no bloco que me implementa a minha máquina de corrente contínua, eu vou abrir esse bloco. Bom, tenho agora 3 blocos dentro daquele meu bloco. Eu entrei nele, dei com 2 cliques. Tenho 3 blocos aqui, certo? Eu tenho um bloco que está implementando a equação de campo, a equação de armadura e o sistema mecânico. Então, note que na equação de campo eu tenho como entrada a tensão de campo e como saída aqui a corrente de campo. Essa corrente é uma entrada para o sistema mecânico e também uma entrada aqui para a equação de armadura, certo? Eu vou dar 2 cliques na equação de campo para a gente analisar esse modelo. Exatamente o modelo que eu já apresentei para vocês, certo? Então aqui eu tenho um somatório, multiplico por 1 sobre a indutância, integro, tenho a corrente de campo. Realimento multiplicando a sua resistência e subtraindo aqui na entrada aquela tensão na resistência de campo. Então, o modelo que eu já mostrei para vocês. Vou sair desse bloco. Vamos ver agora a equação de armadura. Então, notem que a corrente de campo é uma entrada para a equação de armadura. A tensão de terminal também é uma entrada. E a velocidade também é uma entrada para essa minha equação de armadura, certo? Vou dar 2 cliques nesse bloco e vou abri-lo. Novamente, o diagrama de bloco que eu já tinha apresentado para vocês nos slides. Então notem aqui um somatório. Na saída do inverso da indutância eu tenho a derivada. Integro, eu tenho a corrente de armadura. Multiplico pela resistência, tenho a sua queda de tensão. Subtraindo também eu tenho aqui a tensão EA, que é igual ao IF vezes a velocidade, vezes o GAF e F. Aqui eu tenho de novo um gráfico que eu posso ver a tensão de entrada e a tensão EA. Vou sair desse bloco e vamos ver agora o bloco do sistema mecânico, minha equação mecânica. Tenho 3 entradas, como entrada corrente de campo, corrente de armadura e o torque de carga.
Como saída eu tenho a velocidade da minha máquina. Então abri esse bloco, 2 cliques, né? O diagrama de bloco eu já havia mostrado para vocês. Então na saída do somatório, multiplicando pelo inverso do coeficiente de inércia, aqui eu tenho a aceleração. Integro uma vez, eu tenho a velocidade. A velocidade vezes o coeficiente de atrito me dá o torque de atrito. A corrente de campo vezes a corrente IA vezes o coeficiente de inércia, eu tenho aqui o torque eletromecânico, que está entrando como positivo. E subtraindo eu tenho também aqui o torque de carga. Então novamente eu tenho um gráfico que eu posso ver aí todos os torques. Antes de rodar esse sistema, eu preciso aqui num programa que vai me carregar as variáveis. Então eu tenho aqui algumas definições. Eu tenho o VA é minha tensão de armadura, estou entrando com uma tensão de 20 volts. O VF é a tensão do circuito de campo, 40 volts. Eu tenho também o coeficiente de atrito, coeficiente de inércia, o GAF, indutância de campo, resistência de campo, indutância de armadura, resistência de armadura. Posso definir também um torque de carga, que no momento está igual a zero. Então o importante desse arquivo é que ele me carrega os valores das variáveis que serão usados na minha simulação. Então eu executei o programa. Agora então eu posso rodar a minha simulação. O programa está simulando, concluiu. Então eu posso, por exemplo, ver o gráfico da velocidade. Eu posso ver o gráfico também das tensões. Então notem que com 1 segundo foi aplicada uma tensão VA de 20 volts. Conforme o motor partiu e começou a acelerar, o EA foi aumentando, certo? Até ele chegar aqui num valor um pouco abaixo do VA. Lembre que na máquina operando como motor, o EA tem que ser sempre menor que o VA. Posso ver os meus torques. Aqui então eu tenho um torque na partida que assume um valor bem elevado, certo? Dá um pico aqui. Em laranja eu tenho aqui o torque de atrito. Conforme a minha máquina vai acelerando, o torque de atrito aumenta. E eu alcanço uma estabilização aqui quando o meu torque eletromecânico é igual ao torque de atrito. Não foi aplicada nenhuma carga nessa simulação. Eu posso ver então a curva também da velocidade. Notem aqui que a velocidade, a minha máquina foi acelerando e chegou numa velocidade um pouco abaixo aí de 200 radianos por segundo. Posso ver também as minhas correntes, tanto a corrente de campo quanto a corrente de armadura. No instante zero, eu alimentei o circuito de campo. Quando nós temos alimentação separada numa máquina, nós primeiro sempre alimentamos o circuito de campo para depois alimentar o circuito de armadura. Com 1 segundo eu alimentei o circuito de armadura. Notem que eu tive um pico de corrente de armadura de 30 amperes, é um valor bem elevado, certo? Isso porque eu apliquei um degrau de tensão de 20 volts. Quem me limita esse pico da corrente basicamente é a resistência de armadura, certo? Então eu tenho 20 volts aplicado ali numa resistência que é 0,6 ohm, então isso dá um pico aí bem elevado, certo? Conforme a minha máquina acelera, a tensão EA aumenta. A tensão que eu tenho em cima dessa resistência é o valor VA menos o EA. Então, conforme o meu EA aumenta, a minha corrente de armadura vai diminuindo. Até que eu atinja uma corrente de regime, que é quando a minha máquina está operando com velocidade constante. Então, esse programa visual aí, né, que foi escrito na linguagem visual com diagrama de blocos, ele implementa o modelo aí da nossa máquina de corrente contínua. Novamente, esses modelos servem para eu prever o funcionamento da minha máquina, certo? Então eu posso variar tensões, eu posso aplicar cargas e para visualizar como ficam as minhas correntes e como fica a minha velocidade. Com essa simulação, então nós estamos encerrando mais uma aula e eu espero que esse vídeo seja útil no seu estudo.